minha gente, a mãe chegou. Como é que vocês estão? Me conta aí, deixa um comentário aqui no vídeo me dizendo como vocês estão, porque eu gosto disso, tá? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. No vídeo dessa semana, a gente vai falar sobre como foi o meu processo de iniciação. Como foi o meu resguardo, como foi tudo. E vou dizer pra vocês, eu acredito que pelo que eu já vi ultimamente, dos últimos anos pra cá, foi bem diferente o meu processo de resguardo. Bem diferente algumas coisas que eu vivenciei e algumas pessoas já hoje não vivenciam. Eu tenho mania de dizer que o meu processo de resguardo foi bem dos fundamentos um pouquinho mais antigo do que atualmente como é. Mas isso não quer dizer desmerecer nada. E a gente vai conversar sobre isso também por aqui. Mas antes, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal. Aqui embaixo tem um botãozinho escrito inscrever-se. Aperta nesse botãozinho, ativa as notificações para que vocês fiquem cientes de todos os conteúdos que vem aqui pro canal. Porque a gente não posta só vida ou não. A gente posta foto, a gente traz informação, enfim. Aí vocês vão ficar cientes de tudo. E também convido vocês a me seguirem no Instagram, tá? Porque lá vocês também podem ficar mais por dentro de todos os movimentos por aqui, inclusive da agenda do jogo, por exemplo, tá? Olha só, eu tô ansiosa pra falar sobre isso, porque, gente, foi tão incrível o meu processo de resguardo e tão puxado também, que eu queria compartilhar com vocês logo. Roda a vinheta! Antes de eu começar a falar com vocês sobre o meu processo de resguardo, de iniciação, tudo, eu queria compartilhar com vocês o seguinte: esse vestido que eu tô usando aqui, ele tem exatamente o mesmo tempo de santo que eu tenho. Eu tenho 8 anos de iniciado e alguns meses. E esse vestido foi um vestido que minha mãe costurou pra mim, minha mãe biológica, costurou pra mim, pra eu utilizar no meu processo de resguardo. Então assim, eu tenho muitas roupas do meu processo de resguardo, brancas ainda. E eu realmente escolhi essa roupa para estar aqui gravando esse vídeo para vocês, para dizer para vocês o quanto eu me mantive com lembranças sobre o meu processo de iniciação, o meu resguardo, assim. E o quanto o amor fez com que eu chegasse até aqui, sabe? Porque foi muito amor. Minha mãe costurou, gente, 45 peças de roupa na época, pra eu poder utilizar. Mas a gente vai falar sobre isso em relação ao resguardo. Mas eu queria, antes da gente começar a falar um pouco sobre o meu processo de iniciação, do meu resguardo, eu queria pincelar um pouquinho sobre o que é iniciação, né? No Axé, a gente fez um vídeo aqui, quando eu digo a gente, eu e Jéssica, porque Jéssica faz os roteiros, um cheiro grandão pra ela. Vocês sabem que todo vídeo eu tô assim elogiando ela, porque ela não tá mais aqui no dia a dia, né, comigo gravando os vídeos. Ela faz todos os roteiros, orienta e tal, mas não tá aqui. Então, sempre um cheiro gostoso pra Jéssica aqui nos vídeos do canal. Então, assim, a gente realmente fez um vídeo falando sobre iniciação, só sobre iniciação, mas eu vou dar uma pincelada, né? O processo de iniciação é um processo eu tenho mania de dizer assim, né? Morrer pra nascer. É um renascimento, né? Onde você renasce pro seu orixá. E isso é grandioso, isso é mágico. Cada um passa pelo seu processo, é muito único, individual. Tem coisas que é só sua, tem coisas mesmo que eu vivenciei no Roncó, na minha iniciação, que ninguém nunca vai saber, que ninguém nunca soube, que ninguém nunca vai saber. Foi um processo único e só meu. Então, se iniciar no Axé é renascer para orixá, é você entender que você tá ali em prol de santo, enfim. Assim, é delicioso. Tem os fundamentos, tem tudo que você passa, mas são fundamentos e só quem vai saber é quem já passou por isso ou quem vai passar. Enfim, eu não estou aqui para falar sobre fundamentos, vocês sabem muito bem disso. Bom, eu me iniciei no Axé em 2015, né? Eu me recolhi no final de 2014 e minha iniciação como filha de Ogum foi em 2015, no início do ano. Foi bem intenso, né? Eu passei três meses no terreiro como um todo, pensando em descanso, pensando em recolhimento, pensando em iniciação, pós-saída, enfim. Então foram os 3 meses totalizando, né? Nesse processo de pós-iniciação, processo de iniciação e pós-iniciação. E assim,
eu tenho mania de dizer, como eu falei pra vocês, né, que o meu processo de resguardo foi um processo de fundamento um pouco mais antigo. Não digo que foi tão antigo, porque eu não sou daquela época, mas eu digo que foi antigo porque eu sou de uma outra época, fazendo um comparativo como é o processo atualmente para as pessoas que se iniciam. Insisto em dizer que eu não estou aqui querendo fazer comparativo e nem dizer que o jeito que fizeram comigo, meus fundamentos, o meu tempo de resguardo é melhor do que o de ninguém, não, pelo amor de Deus. Eu respeito todos os processos de todo mundo. Eu só estou dizendo que o meu realmente é um pouquinho mais dentro de alguns fundamentos mais antigos, porque, por exemplo, eu fiquei 1 ano de resguardo de branco. Então, assim, essa roupa aqui que vocês estão vendo, como eu disse, foi um vestido costurado por minha mãe, né? Ela costurou 45 peças, gente, realmente. Eu tenho todas essas peças ainda, porque graças a Deus eu não sou um espírito de porco, não sou destruidora, né? Então eu mantenho minhas roupinhas brancas, porque quem faz santo, gente, a gente vive usando branco, né? Então a gente não se desfaz das roupas brancas quando a gente se inicia. Depois que a gente se inicia, a gente, ao contrário, a gente aumenta a quantidade de roupa branca, porque a gente tá sempre utilizando o branco. Isso é um fato, né? Então eu passei 1 ano de resguardo de branco. Eu passei 1 ano dormindo no chão. Eu passei 1 ano tomando banho de balde. Eu passei 1 ano comendo de colher no pratinho esmaltado, tomando água no copo esmaltado. Eu passei mais ou menos o meu resguardo de quelé, de joia, né? Foi diferente, né? Junto com o do meu barco. Então foram 6 meses de resguardo de joia. Então eu não podia tocar em ninguém, então foram 6 meses sem poder abraçar, tocar nas pessoas. Eu fiquei particularmente falando 1 ano de resguardo de corpo, pensando nesse contexto sexual mesmo, sem transar com ninguém, porque assim, os meus irmãos foram liberados, né? 6 meses, aparentemente eu também tinha sido, só que eu acho que eu nunca contei isso pra vocês, eu acho que eu contei isso pra poucas pessoas. É muito legal, porque eu tava andando pra ir pra academia, porque a gente já tinha sido liberado pra ir pra academia. E aí eu me inscrevi na academia e tal, pra começar a fazer exercício físico, porque também passei um bom tempo sem poder fazer exercício físico, porque a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né, com o ori mesmo, né, a gente fica muito sensível. O Iaô, né, que incorpora, fica ainda muito mais sensível às coisas do mundo, né? Então, eu não podia, por exemplo, receber gente em casa direito. Em quem eu recebia em casa, essa foi a orientação que os meus mais velhos me deram na época, tinha que esperar mais ou menos uns 30 minutos sem me ver, tinha que lavar braço, rosto pelo menos, para poder me ver, né? Não podia tocar em mim, mas só para poder me ver. Então, por conta da sensibilidade, enfim, seguindo as orientações. E aqui do lado de cá eu cumpri tudo certinho, tá? E assim, aí eu andando, voltando, né, pra essa parte sexual da vida. Afinal, eu sou humana, né? Transo, choro, sangro, então tá tudo dentro dos conformes do que é ser humana nesse mundo. E aí eu tava andando pra academia e tava perto já do período, né, da gente ser liberado pra resguardo de corpo, né? Sair do resguardo de corpo. E aí eu andando na academia, eu falei assim, na verdade andando, eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, agora eu vou poder abraçar minha mãe, eu vou poder conhecer alguém, sair com alguém, parar a caixinha de fósforo, cá, pensei com meus botões. Só que eu pensando, eu falando isso na cabeça, eu ouvi, mas você não, eu quero que fique mais 6 meses. Foi a primeira vez que eu ouvi algum falando assim, diretamente comigo. Aí eu falei, vixe, isso deve ser coisa de minha cabeça, aqui nada. Aí quando eu cheguei na academia, tipo, um negócio, eu passei assim, alguma coisa caiu no chão, né? Aí eu falei, vixe, alafiou, porque eu tava muito perto da academia quando eu falei isso. Aí eu falei, vixe, alafiou. Só que ainda assim a gente fica meio incrédulo, né? Porque faz parte do processo. E aí, minha gente, eu fui pro terreiro no final de semana, a mãe de santo liberou todo mundo já podia transar, beijar, enfim, ser feliz. E eu não contei nada, fiquei quieta na minha, vamos lá. Gente, realmente, eu fiquei mais 6 meses de resguardo de corpo, sexualmente falando. Eu podia abraçar as pessoas, tudo, mas sexualmente falando, eu fiquei mais 6 meses de resguardo de corpo. Porque sabe aquela experiência de você passar na frente da construção, da obra e receber um fio-fio? Nem isso. Estava tendo uma obra aqui na Avenida CM, aqui em Salvador.
E eu passava assim, ninguém me olhava, ninguém fazia fifio. Gente, eu não encontrava um paquera, ninguém... Era muito louco isso. E se torna mais louco porque foram 6 meses nisso. Depois que eu arrei minha obrigação de 1 ano, que eu saí, que fechou 1 ano certinho, eu andava na rua, todo mundo me olhando, eu recebia fifio, eu recebia gente convite pra sair, enfim, muito louco. Então é muito louco porque a energia do de não ter essa oportunidade pra depois que a oportunidade já tinha ofertada é de uma disparidade grande demais, sabe? Então eu passei por isso no meu resguardo de iniciação. Eu queria compartilhar essa história com vocês. Foi bem intenso assim, sabe, gente? Assim, muito intenso. Eu não podia usar calça, eu não podia usar short. Eu sempre tinha que andar coberta por conta do contregum, não podia mostrar o contregum. Então eu não podia desenhar corpo em hipótese alguma. Foi 1 ano sem praia, como a maioria das pessoas. É assim, 1 ano sem beber, 1 ano sem muitas coisas. Sem sair, né? Não podia frequentar a casa de ninguém, só a casa dos meus irmãos de barco. Então teve essa intensidade, assim, toda no processo de resguardo. E é interessante eu falar sobre o resguardo no quesito de rotina, né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando muito nisso. Gente, eu me formei em 2015, então assim, eu ia pra faculdade, eu estudava numa faculdade evangélica, que era muito difícil, por sinal, porque eu às vezes subia a escada, tava tendo culto na igreja, e aí as pessoas ficavam me olhando. Eu subia e ia pra faculdade tranquila, porque a faculdade era, né, do lado da igreja, dentro do mesmo terreno, enfim. Mas a rotina era tranquila, assim, eu ia pra faculdade, ia pro curso de teatro, tinha que estudar, ia pra especialização, não podia ninguém tocar em mim, então tranquilo, não fazia as atividades de toque, dormia no chão, comia no meu pratinho, como eu disse pra vocês. Enfim, existia uma rotina mais comedida, não é uma rotina animadinha, com uma certa liberdade, não existia, porque eu tava de resguardo. Então foi um processo mesmo de resguardar, entender. Acho que isso é muito importante eu compartilhar com vocês. Eu entendi completamente que o meu corpo era um templo. O meu corpo é um templo, é o templo de Ogum. É o templo dos orixás que eu incorporo, dos santos que vêm em mim. Então eu tinha que preservar, eu entendia que eu tinha necessidade de preservar esse corpo, esse templo, e respeitar o processo que esse templo estava passando durante esse 1 ano. E depois disso, eu entendi que esse templo precisava continuar sendo preservado, porém preservado em atenção de energia das pessoas, em atenção de energia aonde ir, aonde caminhar, do que fazer, mas logicamente com mais liberdade, porque somos humanos, estamos aqui nesse mundo em movimento constante, afinal Exu existe. Mas esse processo da minha iniciação, do meu resguardo, para o processo que anos depois eu entendi que eu era mãe de santo, que eu tinha cargo, foi extremamente importante. Eu passei por muitas coisas delicadas no meu processo de recolhimento, do meu processo de iniciação, do pós-iniciação, do meu processo de resguardo. Questões delicadas vivenciadas no terreiro de Candomblé, onde eu fui iniciada, com as pessoas. Então foram coisas muito intensas que mexeram muito com o meu psicológico, comigo, mas eu não tô aqui pra ficar falando mal de ninguém, enfim. Só quero relatar que eu tive esse processo e que tudo isso serviu para eu entender o quão era importante esse respeito enquanto com os nossos mais novos, e eu entender o quão era importante a religião para mim. Isso é importante dizer, né? Porque não são as pessoas, né? Eu não continuo no axé pelas pessoas, eu continuo no axé pela fé. Quando as pessoas não nos cabem mais, quando a gente não cabe mais num ambiente que a gente não entende mais que a gente faz parte daquele ambiente, a gente se retira, mas a gente não precisa deixar de cultuar a nossa fé. Quando a gente tem compromisso com o orixá, com a nossa religiosidade, a gente faz as coisas, a gente segue, sabe? A gente encontra um lugar que acolhe a gente e faça a gente continuar com a nossa religião, com a nossa fé. Então foi muito importante. Uma certa feita eu perguntei ao meu santo o porquê eu tinha passado por tudo que eu passei. Perguntei mesmo, Ogum. E em muitos momentos eu questionei ao meu santo isso. Por que eu tô passando por isso? Por que eu passei por isso? Por quê? E um dia eu ouvi, foi logo próximo, assim, de eu entender que eu era mãe de santo, de eu descobrir que eu tinha cargo. Eu ouvi: você teve que aprender a como não ser. Isso foi muito forte. É aprender a como não ser.
É muito importante a gente aprender os dois lados da moeda. Aprender a como não ser e aprender como ser. E essa foi a resposta que o Ogum me deu. E isso fez com que eu mudasse toda a minha perspectiva, o meu horizonte e entendimento sobre as coisas, sabe? Enfim, eu queria compartilhar isso com vocês. E assim, uma das coisas que Jéssica, né, pediu pra falar assim, e o quanto eu gastei na minha iniciação? Eu já falei sobre isso aqui no canal, já falei. Então vai ter um linkzinho aqui pra vocês visitarem esse vídeo e entenderem sobre esse processo do custo. Foi custoso, muito custoso pra mim me iniciar. Candomblé é uma religião cara, ninguém me diga que não é, porque todo mundo tem consciência disso, dos preços das coisas e a necessidade que existe da gente realmente ter essas coisas. Então é uma religião que existe essa relação de troca, energia monetária, é necessário existir para que as coisas aconteçam também. Então, vocês podem ver o vídeo para entender mais ou menos o quanto eu gastei para minha iniciação, porque esse vídeo já está aqui no canal. Mas, até semana que vem, ó, um cheiro da mãe!